Que Deus abençoe a instrução que eles receberão agora. Que Deus abençoe também esse momento, quando nós nos aquietamos para ouvir a mensagem da parte de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Ele possa falar ao nosso coração, que Ele tenha misericórdia e compaixão de nós. Abra sua Bíblia, meu querido, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Acompanhe a leitura do verso 3 em diante. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram tenha até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto,
estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês todos, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundos afetos e sentimentos de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Que Deus possa nos abençoar, abrir nosso entendimento, falar ao nosso coração. Oremos mais uma vez ao Senhor, buscando a sua assistência nesse momento agora. Pai querido, quão bom é poder estar aqui neste lugar, junto com os nossos irmãos, adorando o Teu nome, cantando louvores ao Senhor, colocando diante de Ti a nossa vida, a nossa gratidão, reconhecendo que a nossa salvação provém da Tua graça e misericórdia. Louvado seja o Senhor, o nosso Redentor amado, a quem queremos adorar, honrar com as nossas vidas.
Obrigado, Senhor, porque podemos também chegar diante do Senhor, aos teus pés, e confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas culpas, e buscar do Senhor o perdão, o alívio, a purificação para o nosso coração, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho amado na cruz. O sangue derramado ali é suficiente para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o teu nome também, Senhor, porque podemos trazer diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em gratidão, em reconhecimento de que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem provê o necessário para vivermos uma vida digna. Nós reconhecemos isso e consagramos as nossas vidas e os nossos bens para serem usados no Evangelho de Cristo Jesus, na assistência aos necessitados, no avanço do reino de Deus. E agora, Senhor, quando nós aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua voz, clamamos ao Teu Espírito que fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, comunique essas verdades à nossa vida, Senhor. Que as palavras que o apóstolo Paulo trouxe aos irmãos ali na Macedônia possa também encontrar lugar em nossos corações nessa noite. E que o Senhor nos console, nos anime, nos fale profundamente ao coração para vivermos a nossa vida para o Teu inteiro agrado. É a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, eu estou tirando um tempo de férias nesse mês de julho e hoje é o último sermão antes de sair de férias. Vou passar um tempo descansando um pouquinho e já no próximo domingo estarei viajando, para ver minha filhinha lá, a Belinha e o Rafa, que a gente está morrendo de saudade. O conselho se reuniu e até queria me dar um tempinho de sabático, para eu descansar um pouco. E eu disse, não faço não, agora não é momento para isso não. E eles me deram ainda 15 dias que eu também desobedeci e não fiquei, porque a demanda é muito grande, não tem jeito. Mas eu queria trazer essa palavra para vocês antes de passar pelo menos um mês longe de vocês, Vocês vão se livrar um pouquinho de mim. Eu vou ficar com muita saudade. Nós temos uma equipe pastoral que assume o comando, o pastor Lutero vai estar aí respondendo, pegando no timor da igreja e conduzindo a igreja. E eu fiquei pensando que palavra eu poderia trazer a vocês num momento como esse, e eu queria trazer uma palavra de ânimo, de estímulo. Então, a carta aos Filipenses é uma carta, assim, pastoral. É uma carta onde o apóstolo Paulo escreve àquela igreja para agradecer e dá vários conselhos e demonstra a sua preocupação de um pastor grato a uma igreja que entendeu o evangelho, que estava engajada no serviço do reino de Deus. Dá para perceber pela leitura da carta. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses para agradecer. É uma carta de gratidão. A motivação é essa: por ter a igreja mais uma vez renovado para com ele o cuidado e ter enviado mais uma vez uma oferta para o sustento necessário do apóstolo Paulo em seu ministério. No capítulo 4, no verso 10, ele trata sobre isso, o verso 16, o verso 18 e o verso 19. A gratidão, o agradecimento pelo cuidado da igreja. A igreja sabia que ele estava preso em Roma. Estava preocupado como ele estava se mantendo. A prisão de Paulo não era uma prisão dessas que ele estava debaixo de grades ou por trás de grades, não. Ele era um cidadão romano e apelou para ser julgado pelo César. E ele foi. Depois de passar 2 anos na prisão lá em Cesareia, por causa de questões da religiosidade judaica, por causa da perseguição dos judeus contra ele, de falsas acusações levantadas, e quando ele percebeu que o governador da região estava
por causa de questões políticas, querendo favorecer os líderes religiosos, ele apelou para ser julgado em Roma. E foi a Roma. E lá ele tinha, como cidadão romano, o direito, né, de alugar um imóvel e ser guardado pela guarda pretoriana. Claro que isso limitou o apóstolo Paulo de suas viagens e de plantar igrejas entre os gentios, como era a sua vocação e o seu chamado. A igreja em Filipos, alvo da segunda viagem missionária de Paulo, preocupada com a situação dele, como é que ele estava vivendo, levantou uma oferta e pediu a um dos seus pastores, Epafrodito, que fosse levar a oferta ao apóstolo Paulo, juntamente com outro representante, e passasse um tempo lá servindo a Paulo, naquilo que lhe fosse necessário. E assim aconteceu. E é por isso que Paulo escreve essa carta, em gratidão, né, àquela igreja que mais uma vez renovou para com ele o seu cuidado. E isso é o conteúdo dessa carta. Ele aproveita esse momento para dar algumas orientações na sua ausência, enquanto apóstolo, naquela região onde ele plantou o evangelho. O ano passado a gente teve o privilégio de poder fazer uma viagem com um grupo aqui da igreja e cobrir a região da Grécia e Macedônia, onde essas igrejas foram plantadas. E uma coisa que me impactou muito o coração rapaz, eles andaram, a gente cruzou de Atenas e subiu para Macedônia, e então teve lá em Cavala, antiga Filipos, teve em outras cidades próximas ali, Anfípolis, Apolônio, Bereia, Tessalônica. Foi uma viagem muito rica, não é, de conhecimento bíblico, de você ver, mas o que mais me impressionou, nós fizemos todo esse roteiro de ônibus, né? Ônibus confortável, de viagem e tal, mas assim, cansativo, porque eram localidades distantes umas das outras. E eu fico imaginando esses homens fazendo isso a pé ou de cavalo, sendo perseguidos, saindo de cidade em cidade. Paulo saiu de Filipos quase morto, né? E eu fico, meu Deus do céu, como esses homens dedicaram as suas vidas ao Evangelho e como isso impressiona a gente. E mesmo na prisão, mesmo impedido de visitar aqueles irmãos, ele se preocupa em escrever essa carta, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e que nos deixa tantas lições para hoje. Então, aqui nós percebemos a preocupação de um pastor pelas ovelhas, de o que é que consome a alma, de alguém que foi separado por Deus para cuidar da sua igreja, da sua noiva. E eu gostaria então de acompanhar com vocês todo esse trajeto de preocupação, de conselhos, de orações e de cuidado de Paulo para com aqueles irmãos. Em primeiro lugar, a gente percebe que Paulo, após a breve apresentação, né, que é a saudação introdutória da carta, do verso 1 e o verso 2, ele diz que quem está escrevendo a carta é Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E de imediato Paulo fala das incessantes orações que ele fazia a Deus pela vida daqueles irmãos que estavam distantes e preocupados com ele, né? Paulo ora, rende graças a Deus e suplica pelas ovelhas que Deus confiou para que ele pudesse pastorear. E essas súplicas de Paulo, essa oração que ele levanta a Deus, tem duas partes. A primeira é de gratidão e a segunda é de súplica e rogo pela vida daqueles irmãos. Primeiro ele começa dizendo que eu dou graças ao meu Deus, versículo 3. E por que Paulo dá graça? Por tudo o que recordo de vocês.
pelas lembranças que eu trago de vocês. E eu faço isso, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, sempre com alegria. E suplico a Deus por todos vocês, em todas as minhas orações. Então ele demonstra aqui esse cuidado que ele tem. Do verso 3 ao verso 8, ele então dá os motivos pelos quais ele tem boas lembranças, pelos quais ele se alegra, pelos quais ele agradece a Deus pela vida daquele rebanho ali na Macedônia, em Filipos. Paulo dá graças pela maneira como eles têm participado da proclamação do Evangelho. Veja como ele diz no verso 5: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Aquela igreja em Filipos entendeu o Evangelho. Nós tivemos hoje aqui, pela manhã, um pastor missionário, Leonardo Bessa, nos trazendo isso, a consciência da igreja, da razão pela qual ela foi chamada por Cristo Jesus. A igreja de Filipos entendeu isso. Eles não eram apenas pessoas que vinham assistir cultos ou participar da comunidade, eles entenderam que o Senhor os salvou, os trouxe para perto dele, para que eles pudessem proclamar o Evangelho. E Paulo dá graças a Deus, porque percebe na maneira pela qual os irmãos em Filipos participavam do ministério, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Isso alegrava o coração de Paulo, fazia com que ele, todas as vezes que se lembrasse daqueles irmãos, louvasse a Deus e desse glórias a Deus pela vida deles. E por isso ele diz: o fato de vocês terem essa consciência, o fato de vocês estarem engajados na proclamação do Evangelho, me dá a certeza, veja o versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E lembre-se, essa carta foi escrita em meio a um ambiente muito hostil contra o cristianismo. Primeiro, por causa dos judeus que perseguiam de cidade em cidade a igreja. E segundo, pelo império, pelo Estado, pelo Império Romano, está também dificultando a vida dos cristãos, por não serem uma religião que coadunava com os valores do Estado romano. E era um empecilho, porque eles pregavam contra as orgias, os bacanais que existiam na sociedade helênica e romana. Os cristãos tinham valores e não abriam mão dos seus valores, e pregavam contra a imoralidade. Isso incomodava as autoridades. Da mesma forma como, se a igreja for uma igreja firme e fiel hoje, ela vai incomodar. Diante de um mundo cada vez mais relativista, cada vez mais liberal, cada vez mais frouxo moralmente, né? E a igreja começa a sofrer perseguição quando ela levanta a sua voz contra toda essa agenda que tem sido colocada nos nossos dias. Paulo diz: porque vocês estão engajados, porque vocês perceberam, porque vocês continuam firmes, eu tenho a plena certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a minha alegria, essa é a minha satisfação pessoal enquanto pastor. Eles participavam da graça de pregar a Cristo, diz o verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque trago vocês no coração, sejam nas minhas algemas, sejam na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. E Paulo tinha essa alegria e satisfação. Continua ele ainda dizendo, ou elencando os motivos pelos quais ele dava graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Esse engajamento, essa maneira de viver o Evangelho comprometida, faz com que Paulo os amasse cada vez mais, né? O afeto dele para com aquela igreja. Eu trago vocês no coração, é a expressão que ele usa no verso 7. E isso provocava ou causava no apóstolo alegria.
eu faço sempre as minhas orações, agradecendo a Deus com alegria, por causa da maneira com que vocês vivem o Evangelho. Isso faz com que Paulo tenha saudades, boas lembranças, né? Para que ele olhe para aquela igreja, quando ele vai orar, e ele se enche de saudade e de afeto por aqueles irmãos. O verso 8 nos diz isso: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Então esses são os motivos pelos quais o apóstolo Paulo coloca o joelho no chão e, lembrando daqueles irmãos, dá graças a Deus. Mas não só isso, ele não somente orava agradecendo a Deus pela vida daquela igreja, mas ele também rogava a Deus para que os mantivesse firmes. Ele rogava a Deus para que o trabalho de Deus na vida deles não esmorecesse ou não fosse em vão. No versículo 9 ele diz isso. Mas também, além de agradecer a Deus e dar graças a Deus, eu faço esta oração a Deus por vocês. E quais eram os motivos pelos quais o apóstolo Paulo rogava por aqueles irmãos? Primeiro, que o amor de vocês aumente mais e mais. Está aí o versículo 9. Também faço esta oração, que o amor de vocês aumentem mais e mais. Para que vocês tenham pleno conhecimento e percepção espiritual, discernimento espiritual. Não só que o amor de vocês aumente mais e mais, mas que vocês aumentem mais e mais o conhecimento e o discernimento, a percepção espiritual em vivendo a vida. Continua, para que vocês aprovem as coisas excelentes, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, e para que vocês sejam cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, e tudo isso para a glória e o louvor de Deus. Que bonito a gente ver um pastor olhar para o rebanho que ele pastoreou e ter essas lembranças boas, essa saudade sadia, essa satisfação de alma por ver que eles entenderam a graça e o Evangelho e estão engajados de forma responsável nisso. E como ele ora a Deus com alegria, e como ele lembra a Deus com afeto daqueles irmãos, e como ele roga ao Senhor para que o Senhor faça o amor deles aumentar sempre, para que eles tenham conhecimento e discernimento espiritual, para que eles aprovem as coisas excelentes, para que eles sejam sinceros na vida com Deus, para que eles sejam inculpáveis no dia de Cristo Jesus, para que eles sejam cheios do fruto da justiça, e tudo isso para a glória de Deus. Como a gente vê o cuidado de um pastor pelas ovelhas, e como ele se alegra em ver que o fruto do trabalho dele tem produzido essas transformações e essas mudanças. Mas também Paulo não somente ora agradecendo e rogando por aqueles irmãos, mas ele também instrui para que eles tenham discernimento diante das dificuldades e desafios que a vida impõe àqueles que servem a Cristo Jesus. Do verso 12 em diante, Paulo tenta aquietar o coração preocupados deles em relação a Paulo, ao seu bem-estar, por estar preso e enfrentando dificuldades, por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Ele começa dizendo no verso 13 até o verso 26, essa seção aqui, ele dá o testemunho de que o que estava acontecendo com ele não era alguma coisa que viesse a causar prejuízo ao Evangelho, que por mais que os adversários tentem intimidar, por mais que eles tentem barrar a proclamação do Evangelho, Deus, em sua graça, sabedoria e misericórdia, faz com que todas essas coisas redundem no bem. E ele começa a dizer isso: fiquem tranquilos em relação à situação que eu vivo,
de impedimento ou de limitação em pregar o Evangelho. Veja o que diz o verso 12. Ele diz assim para aqueles irmãos: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais, do Estado romano, do Império Romano, sabem que eu estou preso por causa de Cristo, e não por alguma delinquência, ou não por alguma coisa, um crime que eu cometi. Eles sabem, e isso tem sido uma porta aberta para que os da casa de César sejam alcançados pela graça de Deus. E a gente sabe aqui que mesmo nessa carta e nas outras cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon e Hebreus, como nós vimos aqui, que se foi Paulo que escreveu nesse momento aqui, no capítulo 13 que nós lemos, ele diz que Timóteo foi posto em liberdade, Então, era alguém que tinha essa familiaridade. Por isso, muitos dizem que provavelmente Paulo foi o autor da carta aos Hebreus. Mas só ficamos nesse campo de compreensão, de conjectura, não temos como afirmar certamente, pois diferente das demais cartas dele, ele se identifica, mas nessa, por algum motivo, não. Mas ele diz: eu queria que vocês tomassem consciência de que a minha prisão não está trazendo nenhum prejuízo ao Evangelho. Muito pelo contrário. Tem sido uma oportunidade do Evangelho alcançar o Império Romano, o Estado Romano, os da casa de César, tanto da guarda pretoriana como os demais. Eles têm tido conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E ele continua dizendo, no verso 14: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, os irmãos ali de Roma, da Itália, eles estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem, com mais ousadia. Então, a minha prisão, Paulo foi preso, mas muitos irmãos, quase todos os irmãos aqui da Itália, estimulados por causa da minha prisão ou meu impedimento, eles ousam pregar o Evangelho com mais coragem. Então isso tem sido benéfico para o Evangelho de Cristo Jesus. Não só os da casa de César foram alcançados por causa da minha prisão, mas também a igreja foi estimulada a pregar com mais desassombro, com mais ousadia, com mais coragem o Evangelho. Ele coloca uma observação dizendo que até mesmo alguns têm feito isso com motivação errada no coração. Ele diz no verso 15: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, e se agora estou impedido, eles são a minha voz. Se multiplicou a voz da pregação do Evangelho por essas pessoas que, estimulados pelas minhas algemas, pregam com mais coragem e desassombro. E isso eu fico pensando aqui, nesses dias difíceis de intimidação, nesses dias onde muitos querem calar a boca daqueles que incomodam por causa do relativismo moral que a gente tem vivido no nosso país, em vez de nos intimidarmos com isso, deveríamos, com mais desassombro, assumir os nossos valores e pregar o Evangelho de Cristo Jesus, sem medo, com coragem. E eu vejo um momento como esse muito similar ao que a gente vive, uma tentativa de intimidação, mas por outro lado, a igreja sendo ousada em assumir as suas convicções diante de um mundo caído e perdido e hostil. Alguns pregam, sim, por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão.
mas isso não me importa, contanto que o Evangelho seja pregado, contanto que o nome de Cristo seja anunciado. Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Cristo está sendo anunciado, isso é o que importa. E a gente percebe aqui também que gente falsa, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, não é um privilégio da nossa época, sempre houve, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, sempre houve. Mas o que nos dá a garantia, a certeza, é que Deus conhece aqueles que são seus. Então, o apóstolo Paulo instrui a igreja em relação a isso, aquietando o coração da igreja. Não pensem que a minha prisão tem trazido alguma limitação ou prejuízo ao Evangelho. A igreja também tem outra vantagem, né? Além de entrar na casa de César, além de alcançar a guarda pretoriana, né, que de 6 em 6 horas trocava, né, a guarda, e Paulo evangelizava, não perdia tempo, né? Além de fazer com que a igreja fosse mais estimulada a pregar o Evangelho, também essa situação de Paulo levou a igreja a orar mais a Deus. O verso 19 ao verso 26 ele diz isso: porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A igreja, diante da dificuldade, diante da prisão de Paulo, diante da ameaça de condenação e morte, começou a buscar mais a Deus em oração. E não é assim que Deus faz. Ele permite determinadas situações, muitas vezes em nossa vida, para nos levar aos pés de Cristo, aos pés da cruz em oração. E aquela situação aparentemente desfavorável, estava sendo favorável, porque estava estimulando a igreja a orar e a buscar mais a Deus. E Paulo diz: isso me faz ter certeza que tudo isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada eu serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. E aqui é bom a gente perceber o que Paulo está dizendo com ser envergonhado. Deus não vai permitir que eu envergonhe o Evangelho, né? Porque o que acontecia naquela época? Havia uma pressão do Estado contra os cristãos, ameaçando-os de que se eles não negassem a sua fé, eles seriam mortos, colocados nas arenas, né? Comidos por feras, queimados em tonéis de óleo fervendo. A história mostra isso, que os nossos primeiros pais na fé sofreram agruras por causa do Evangelho de Cristo. Alguns, com medo do sofrimento, negavam a Cristo. E Paulo está dizendo: eu sei que pela oração de vocês, o Espírito de Jesus Cristo vai me fortalecer e eu não serei envergonhado. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou envergonhar ao meu Senhor, né? Deus vai me dar vitória, quer eu seja liberto, quer eu morra. Eu vou ser fiel e testificar de Cristo Jesus. E Paulo então fala isso: Deus tem despertado a igreja a orar e fortalecido a igreja diante desses momentos de dificuldade. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. E aí ele compartilha um pouco do dilema que ele vive na alma, né? Entretanto, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero para o reino de Deus. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor,
mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido de que continuarei a viver, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos de se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Então, Paulo instrui a igreja, aquieta o coração da igreja, a preocupação da igreja em relação às dificuldades e à perseguição que estava se levantando contra o cristianismo naquele momento. Não pensem que homem nenhum pode impedir a igreja de avançar. Lembrem-se das palavras de Cristo aos seus discípulos, sobre a verdade de quem eu sou. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela. A igreja vai avançar, vai cumprir o seu papel, vai cumprir o seu propósito. Levante-se o Estado, a autoridade que for para tentar persegui-la, a igreja cumprirá o papel. Nada em absoluto foge do controle de Deus, de sua vontade, do seu plano redentivo. E Paulo aquieta o coração da igreja com essas palavras. Instrui a igreja para que eles tenham discernimento diante das dificuldades. E aqui, então, ele passa a falar da expectativa dele em relação às ovelhas, do verso 27 em diante. Ele diz, acima de tudo, o que nos resta fazer é viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver vocês, ou estando ausente, eu possa tomar conhecimento, eu possa ouvir a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada vocês se sentem intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, se levantar contra a igreja de Deus, é para vocês sinal de salvação, e isso da parte de Deus. E ele está aqui trazendo à memória as palavras de Jesus. Se o mundo vos odeia, não se surpreenda disso. Me odiaram a mim também. E se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. No mundo vocês terão aflições, mas não percam ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão o mundo também. São as palavras de consolo de Jesus que vêm à mente de Paulo, e ele traz isso aqui à igreja. Eu fico feliz por perceber que vocês não se intimidaram com as ameaças, com as perseguições, com as dificuldades. Ao contrário, vocês com mais desassombro e mais coragem, estimulados pelas minhas algemas, pregaram o Evangelho de Cristo Jesus. Acima de tudo, vivam por modo digno do Evangelho de Cristo. E essa é a expectativa do pastor Paulo, as ovelhas. Quer eu vá vê-los, quer eu não consiga vê-los, o que eu gostaria mesmo é de ouvir acerca de vocês, que vocês estão firmes, vivendo de modo digno do Evangelho. Fiquem firmes em um só espírito, lutem juntos e unidos pelas verdades do Evangelho. Não se deixem intimidar pelos inimigos do Evangelho. Combatam do mesmo modo que vocês me viram combater. O verso 30, ele diz isso. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Sejam firmes e continuem na prática do Evangelho, vivendo de modo digno. E aqui então, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 18, ele faz algumas exortações práticas à vida da igreja, que eu gostaria então também de tomar para nós aqui. Quais são então essas exortações práticas que o apóstolo Paulo, e ele começa o capítulo 2 do verso 1 dizendo, portanto, posto isso, se existe alguma exortação em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se existe alguma comunhão do Espírito, se há, de fato, entre nós profundos afetos e sentimento de misericórdia e compaixão,
Então, meus irmãos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Façam isso. Quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, lutem por essas verdades. Sejam sempre unidos como irmãos, como igreja, como família de Deus. Tenham o mesmo pensar, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, completem a minha alegria. É o que diz o apóstolo Paulo. Ele continua dizendo a eles que eles não tirem os olhos de Cristo, tenham a Cristo como exemplo. Mas antes disso, ele ainda continua dizendo: não viva a vida comum da igreja, fazendo nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Não tenham em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. E aqui Paulo está chamando a viver a vida cristã na prática, como comunidade, como família de Deus. E são desafios que nós temos para a nossa vida, porque muitas vezes fazemos as coisas buscando os nossos próprios interesses. Fazemos as coisas para sermos reconhecidos pelos outros. Fazemos as coisas e o nosso coração tem surtos de vaidade, né? De nos achar melhores do que outras pessoas. E ele diz: cuidem do coração, para que esse coração corrupto que nós carregamos não permita que vocês façam as coisas por essas motivações. Porque o diabo usa exatamente isso para trazer rachaduras e divisões no corpo de Cristo. Cuidem do coração. Nada façais por partidarismo ou vanglória, na versão atualizada Almeida. E aqui diz: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas façam, sirvam por humildade. Coloque a sua vida no meio da igreja para ser útil ao outro. Os dons que Deus te concedeu, as habilidades que você tem, para o serviço, e não para a sua própria vaidade e glória. Considere cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse do outro. É o conselho do apóstolo Paulo. Ele continua no verso 5 ao verso 11, dizendo que olhem para Cristo. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo, Ele é aquele que nos inspira pela sua própria vida, pela sua própria maneira, pelo seu próprio comportamento. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olhem para o exemplo dele, que mesmo existindo na forma de Deus, mesmo sendo ele quem era, não considerou, não levou isso em conta, não reivindicou o direito de ser Deus. Algo que ele era natural, ele era Deus, mas ele se esvaziou disso. E se ele, sendo quem ele era, o fez, não há espaço para nós alimentar vaidade, interesse, direitos. Olhem para Cristo e tenham Ele como modelo para vocês. Tenham entre vocês o mesmo sentimento ou o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo por Ele. Pelo contrário, ao invés disso, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos seres humanos e reconhecido
em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e uma morte vergonhosa de cruz. E foi por causa disso que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então olhem para Cristo, se humilhem diante de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que se humilhar será exaltado, como Cristo foi. E aquele que se exalta será humilhado. Então olhem para Cristo e tenham Ele como modelo na vida de vocês. Ele continua ainda trazendo aplicações práticas ou exortações práticas. Do verso 12 em diante, ele diz: olhando para Cristo, pelo seu exemplo, desenvolva a vida espiritual de vocês na dependência de Deus. Veja o que diz o verso 12: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então desenvolva a sua vida espiritual na dependência de Deus, porque é Ele quem realiza a sua vontade em sua vida. E ele continua dizendo: façam tudo sem murmurações, sem queixas. Façam tudo sem discussões, sem dilemas, sem conflitos com os outros. Se eu me dispuser a servir, eu não vou ter por que murmurar. Eu não vou ter por que discordar. Eu quero servir. Então façam tudo sem murmurações. Você desenvolve a sua salvação prestando atenção a isso e trabalhando essas questões da alma, as queixas, as discordâncias, os conflitos. Desenvolva a sua salvação, a sua espiritualidade com temor e tremor. Olhe para Cristo, que sendo quem era, se humilhou e se esvaziou para servir, para ser útil. Faça tudo sem murmurações nem contendas, para que vocês se tornem irrepreensíveis, para que vocês sejam puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês, pelo testemunho de vocês, brilham como luzeiros no mundo. Ou seja, exalem o bom perfume de Cristo, imitem a Cristo, vivam a vida de Cristo, deixem que as pessoas vejam isso em vocês, porque eles serão atraídos a Cristo por causa do testemunho de vocês. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É a palavra de Jesus para os seus discípulos lá no Sermão da Montanha. Para que vocês sejam filhos de Deus, irrepreensíveis e puros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Também ele diz: preservem a palavra. Preservem a palavra da vida. Sejam firmes nisso. Preguem a palavra, ensinem a palavra, apliquem a palavra. Hoje em dia nós vivemos tempos complicados em relação a isso, onde a palavra é negociada, para que o evangelho seja melhor adocicado para as pessoas. Preservem a palavra, preguem a palavra. A gente dá graças a Deus, porque nós entendemos que não há aqui estrelas,
de expositores bíblicos, tirando Augusto, né? É brincadeira isso. Nós não somos estrelas. Nós somos pessoas que entendemos que se pregarmos somente a palavra, se expusermos somente a palavra, se nos esforçarmos para tornar ela bem clara, fácil e palatável ao público, a obra acontece, Deus faz o trabalho, a igreja é edificada. E o resultado disso sempre vai ser glória para Deus e avanço para o reino. Não tem segredo, não tem mistério, não tem que inventar absolutamente nada, senão preservar a boa palavra de Deus e pregá-la com simplicidade e clareza, ajudando as pessoas a aplicarem isso às suas vidas. É simples o Evangelho. Não tem que se inventar absolutamente nada. Não tem que acrescer absolutamente nada. Não tem que fazer as coisas pensando em ser agradável às pessoas, mas sim agradável a Deus. E o conselho do apóstolo Paulo é: preservem a palavra da vida, porque esse é o segredo de um sucesso na proclamação do Evangelho, no alcance de vidas. Assim, fazendo essas coisas, no dia de Cristo, diz Paulo, eu poderei me gloriar de que não corri em vão, que o meu trabalho foi realizado. E Paulo diz, me deem essa alegria, para que naquele dia de Cristo eu possa ter satisfação na alma, de dizer, Senhor, que coisa boa, ver os frutos do trabalho, ver o resultado do esforço. Assim, diz Paulo, eu terei do que me alegrar e saber que meu trabalho e esforço não foi em vão no Senhor. Que bom, eu acho que a maior satisfação, a maior paga de qualquer pastor é naquele dia ver que ele não correu em vão, de que ele procurou ser fiel e fazer as coisas certas, pregar a verdade de Deus. E o resultado vai ser sempre bom. E mesmo que eu seja sacrificado, diz Paulo, no servir ao Evangelho, estarei feliz e satisfeito. Veja como ele termina essa seção da carta. Ele diz assim, preservando a palavra da vida, verso 16, assim, no dia de Cristo poderei me gloriar ou me alegrar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo, diz Paulo. Meus amados, que carta bonita, que texto maravilhoso. O cuidado de um pastor, a preocupação dele pelo rebanho, a expectativa de que ele chegue diante de Deus naquele dia e de dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu fiz o que o Senhor disse que teria que ser feito, e o resultado foi vidas transformadas, pessoas maduras, uma igreja preparada, responsável e engajada no serviço de Deus. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a nossa igreja, que a gente possa ser atento a esses conselhos, que a gente procure andar nessas verdades, que a gente cuide do nosso coração, que a gente desenvolva a nossa maturidade espiritual, que a gente se coloque aos pés de Cristo, que a gente seja responsável e não viva a vida cristã buscando os nossos interesses, mas os interesses de Deus, para a glória do seu nome. Amém?